Mais uma vez convidando vocês para ter o esclarecimento da verdade que liberta. A verdade do Evangelho de Cristo, a verdade revelada de Deus para a humanidade, por onde a humanidade tem o conhecimento da salvação, para que possam ser salvos. Então vamos agora trazer um esclarecimento sobre um assunto que é muito pregado, muito defendido por muitos. Há uma divergência muito grande da lei, da graça. Uns dizem que não precisa mais da lei, porque agora é da graça, e na graça já estão salvos, e não precisa fazer mais nada. Mas, irmãos, nós precisamos entender essa questão de lei e de graça. A lei continua condenando quem não se converte a Cristo. E mesmo na graça, quem não recebe essa graça continua condenado. Então é muito bom a gente entender essa questão, lei, graça. A lei que foi dada ao povo de Israel era os mandamentos que levavam o povo ao conhecimento da sua transgressão. A lei veio para mostrar ao homem a condenação pela transgressão dele. E aqueles que são gentios estão sobre a condenação do pecado. O pecado é a transgressão do homem para o seu Criador, que não é o povo de Israel, mas tanto o povo de Israel que recebeu a lei, por onde Deus fez o pacto do velho concerto por esse povo, como aqueles que estão também em maldição do pecado, que não são o povo de Israel. Resumindo, tudo é a maldição do pecado, os que estão na lei e os que estão sem lei, os que foram recebedor da lei, o povo de Israel, com os gentios, os outros povos que não são israelenses. Todos estão dentro da mesma condenação. Não tem judeu, nem grego, nem espanhol, nem alemão, nem gentio, nem judeu. Todos estão dentro da condenação. Os que pecaram com leis e os que pecaram sem lei. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Seja judeu, grego, alemão, espanhol, brasileiro, francês, japonês, irlandês, não importa. Agora vamos entender um pouco aqui o que é a graça. Porque eu tenho visto muita gente pregar sobre a graça, mas de uma forma pervertida. O problema é esse, que as pessoas não conhecem o que a palavra ensina e aplicam suas interpretações, pervertendo, distorcendo a verdade que o Evangelho revela. Vamos falar um pouco sobre a graça. Essa graça que muitos estão pregando por aí, dizendo que não precisa de nada. Já somos salvos pela graça. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos lá. Vamos ler alguns textos que falam sobre graça. Primeiro texto, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vamos ler agora Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler agora Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, trazendo esse esclarecimento sobre a graça, a gente vai entender o que é aqui. Pois tem gente pregando aí e dizendo que todo mundo já é salvo. Todo mundo já é salvo. A graça de Deus já salvou todo mundo. Só que não é assim a verdade de Deus. Todos estão condenados, não salvos. Não tem ninguém salvo. A humanidade já está condenada. A graça de Deus é o meio de salvação por onde Deus proporciona ao homem esta porta, este caminho para ele ser salvo, porque ele está condenado. Ele só será salvo se ele entrar por essa porta, que é a graça de Deus,
o favor que o homem não merece e Deus, por amor, proporciona. Ele só é salvo se ele andar nesse caminho que leva ele à salvação. Ele não está salvo. Não tem ninguém salvo se não estiver na graça de Deus. Não, mas a graça de Deus já manifestou. Todos estão salvos. É mentira. Todos estão condenados. Por isso que a graça se manifestou, para levar ao homem a esperança da salvação. E essa salvação é para todo aquele que crê. É uma condição que Deus dá. Não é que Jesus morreu por todo e todo já é salvo. Só será salvo aquele que nele crê. É o que está revelado lá em João 3,16. Mostrando esse amor de Deus pela humanidade. Mostrando essa ação, esse ato de amor de Deus pela humanidade, onde Deus proporciona para o homem que está condenado o meio de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja 302. Ok, amigo? Mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe o texto. Aprenda o que a palavra revela. Deus manifestou o seu amor a todos. Todos são merecedores por Cristo. Não é que são merecedores. Deixa eu corrigir isso aqui que eu falei. Ninguém é merecedor do amor de Deus nem da graça de Deus. Todos são merecedores do inferno. Todos já estão julgados e condenados ao inferno. O homem não pode fazer nada para ser livre da condenação do inferno que ele está. O único meio para ele encontrar salvação e sair da condenação que ele está é crer em Jesus. É o que diz o texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, olha a observação do texto, para que todo aquele, o indivíduo que nele crê, seja salvo. Deus manifestou e proporcionou para todos o meio de salvação. Agora, a salvação é para quem crer. João 3,16. Jesus vai dizer, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Jesus não disse que todos estão salvos. Jesus disse que salvação é para quem nele crê. Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E esse perdido tem que ouvir o chamado dele e seguir a ele. E a ele. Jesus disse, vinde a mim. Só é salvo quem for a ele. Quem continuar andando contrário ao chamado dele, andando contrário à palavra dele, andando contrário ao que ele orienta, está em condenação ainda. Não tem esse negócio de que Jesus já morreu por todos e todos já estão salvos. Salvação é para quem crê, se arrepende e se converte. Foi o que Jesus disse quando mandou pregar o Evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Todos não são salvos. Todos não estão salvos. Todos estão condenados. Agora, salvação é para quem crê. Crer é se converter a Cristo. Crendo no que o Evangelho informa, para o homem ter o conhecimento da salvação e se dirigir por esse conhecimento para encontrar essa salvação. Quando a Bíblia diz, porque pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de você é a graça que leva você a ser salvo. Essa graça vem de Deus para lhe salvar. E essa graça que você tem a opção de salvação, que tem o meio de salvação, essa graça é condicional à fé. A fé é crer, a fé é se entregar, se converter, se dirigir, andar confiando, acreditando na direção que é lhe dada para você encontrar a salvação. Pela graça sois salvos, olha aí, ó. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus. Salvação não vem do homem, para o homem é impossível, é um dom de Deus. Esse dom é um favor imerecido que Deus proporciona para o homem encontrar salvação. Agora, esse favor de Deus, esse dom, essa salvação, é condicional à fé. Se você não crê no que Deus fala para você ser salvo através do Evangelho, você não é salvo, não. Você continua condenado. Ah, mas Jesus morreu por mim. Se você não se converter a Ele, você continua condenado.
É preciso tomar uma atitude de fé. O crer é a atitude de fé que o homem tem que ter quando ouve e escuta a informação do Evangelho. Aí ele tem que se converter, seguir e botar confiança nele na direção do Evangelho. Porque se você não crê no que o Evangelho informa, você não pode ser salvo. O próprio Paulo, pregando isso, ensina isso. Paulo nunca disse a ninguém que todo já é salvo, que Deus escolheu um para o céu, outro para o inferno, que todo mundo já é salvo, não se preocupe. Paulo disse, se vocês não permanecer no Evangelho que eu vos tenho pregado, vocês creram em vão. Vocês não podem se salvar. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai examinar as escrituras. Não fica preso na doutrina, no ensinamento desses homens, que pega texto isolado, interpreta do jeito que ele entende, colocando a interpretação deles, e não fazendo análise, uma exegese, uma comparação com o que a Bíblia ensina, dentro de um contexto geral. Salvação é pela graça, mas essa graça é condicionada à fé. Você só vai alcançar o favor de Deus para ser salvo se você crer por fé. Aí, esse grupo que prega esta graça, ele diz assim, todos já estão salvos. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Jesus falou que todos estão condenados. Salvo é quem crê nele. Jesus não disse que todos estão salvos. João 3,18. Esse grupo de pregadores que pregam essa graça, que diz que não existe mais pecado. O homem já está salvo, não existe mais pecado. O pecado existe ainda e continua levando milhares e milhões de pessoas para o inferno. Inclusive, muitos que creram em Jesus, que apostataram na fé, que voltaram, que não vigiaram, foram para o inferno de novo. Foram para o inferno novamente, voltaram ao caminho do inferno de novo. Por quê? Porque salvação não é dizer eu estou salvo e acabou, não me preocupo mais com nada. Salvação é um dom gratuito de Deus que você, enquanto está vivo, recebe. E tem que perseverar nesse dom, valorizando, retendo, guardando, perseverando para manter-se na salvação, enquanto aqui você estiver. Porque enquanto aqui você estiver, o pecado vai estar lhe tentando, o diabo vai estar trabalhando para lhe desviar, e todos os desejos da natureza humana que nós estamos nela, vai trabalhar contra nós. Nós temos que resistir o mal, nós temos que nos negar, nós temos que se submeter a Deus e resistir o diabo, enquanto estamos nessa natureza pecaminosa, porque já fomos restaurados o espírito, mas estamos no corpo ainda. Enquanto não receber a redenção do corpo, que é a transformação para estar com o Senhor nos céus, estaremos aqui para fazer o bom combate da fé e perseverando até o fim para ser salvo. Porque senão, se agir como louco, como nécio, não for prudente e não vigiar, você vai ser levado a viver uma vida de maldição novamente, desviando da fé, apostatando-se da fé, voltando-se à miséria, porque não é prudente, porque todas as escrituras, ela nos adverte a perseverar até o fim para ser salvo. Foi o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Já estou em Cristo, com a promessa da salvação, mas eu não estou ainda na salvação. Eu ainda não estou desfrutando da vida eterna. Eu ainda estou num mundo temporal, estou num corpo mortal, estou num corpo corrupto. É por isso que eu tenho que vigiar e perseverar, para não me deixar dominar pelo desejo da carne. Porque quem volta-se para viver novamente o desejo da carne, volta-se para a maldição, que é morte. Mas quem se mantém no Espírito anda na vida. Porque se manter no Espírito, não é? Ser conduzido no Espírito, andar em Espírito, não é uma coisa sobrenatural. É andar na palavra, é se negar, é renunciar, é se manter na palavra, não se deixar sair por nenhum preceito e valores, andar nos princípios da palavra, guardar a esperança da palavra, se manter firme e prudente na palavra. Foi o que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Jesus vai dizer: ser fiel até a morte, guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Por isso que nós temos que vigiar, porque Jesus mandou vigiar, Jesus mandou perseverar, Jesus mandou ter cuidado com os falsos profetas. Por que esse cuidado? Por que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas? Porque a doutrina de demônio tem afastado muitos de Deus. Muitos estão mais preocupados
em não se desviar de igreja. Estão apostatados da fé, reprovados da fé, porque estão seguindo doutrina de demônios por muitos falsos profetas dentro da igreja. Jesus nos mandou ter cuidado com os falsos profetas, aqueles que vêm usando a palavra, trazendo ensinamento, trazendo visão, trazendo revelação, que não está na doutrina de Cristo, no Evangelho. Devemos ter cuidado, porque esses são usados por Satanás para desviar muitos da fé, tirando do entendimento, fazendo-os viver uma vida de fé em Deus cega, maldita, anátema, adorando a Deus em vão, por doutrina de homens formulada por demônios, espíritos enganadores, aonde os homens estão aí como ministros de Jesus, mas são ministros de Satanás, pregando doutrina de demônio, levando o povo a desviar da fé, perdendo-se do caminho da salvação. Você já creu em Jesus, já foi justificado, já alcançou a promessa da vida eterna, estando em Cristo, persevere nele. Porque a sua caminhada continua. Só vamos chegar ao fim da caminhada quando sairmos deste mundo, ou com a morte do corpo, ou com o arrebatamento, onde nós vamos sair desse corpo e ser recebedor de um corpo transformado. Vamos ter esse corpo transformado. Aí não tem mais pecado agora. Agora não tem mais inferno nem morte. Agora não precisa mais vigiar e nem usar a fé. Porque agora já estamos desfrutando da promessa. Nós ainda estamos na esperança de receber essa promessa. Porque em Cristo nós temos a garantia de estar nessa promessa. Mas temos que perseverar nele até o fim. Cuidado com essa pregação da graça, aonde ensina que todo mundo já está salvo, que não tem mais pecado, que não existe mais inferno. Cuidado. Você tem que saber o seu compromisso e a sua responsabilidade estando em Cristo. É aí que a Bíblia diz que é o caminho estreito e a porta apertada. Enquanto estamos aqui, estamos numa porta apertada e no caminho estreito. Por que estreito? Porque nós temos que andar negando, se esvaziando, se despojando, se submetendo à vontade de Deus pela palavra. É isso que nós temos que fazer. Por que é o caminho estreito? Porque nós temos que negar nosso egoísmo, nossa prepotência, nossa arrogância, temos que negar a avareza, cobiça, ganância, temos que negar os sentimentos facciosos, os sentimentos de mal, de vingança, de ira, temos que negar os comportamentos hipócritas, os comportamentos que não agradam a Deus, temos que negar o desejo dessa natureza pecaminosa que ainda está nos tentando, e a gente tem que resistir e vencer, se revestindo do poder e da força do Senhor, que é pela palavra, onde a gente vive em espírito, vivendo pela palavra. Viver em espírito não é viver em culto de sobrenatural. Viver em espírito não é viver num transe dizendo que é o poder de Deus. Viver em espírito não é viver esse movimento espiritual que diz que é unção. Viver em espírito é viver consciente, lúcido, sóbrio, com inteligência na palavra, no entendimento do que a palavra nos guia, nos dirige a andar. Enquanto estamos aqui nesse mundo de trevas, somos a luz de Deus neste mundo e temos que estar na luz para ser luz. E essa luz é a palavra que nos guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para quê? Para me guiar enquanto eu estou aqui, para não perder a direção, que eu tenho que chegar no final, eu tenho que andar e me nortear pela palavra de Deus. Senão eu venho me desviar, apostatar, me perder desse caminho, porque não é entrar na porta e andar no caminho e dizer estou salvo. É entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado até o fim. Tem que perseverar para chegar até o fim. E que fim é esse? Quando se dará esse fim? Para aqueles que estão em Cristo. O fim se dará ou com a minha morte física, ou com o arrebatamento. Se eu morrer fisicamente, eu já não vou precisar mais combater o combate da fé, porque eu já saí desse mundo, onde é o campo de batalha que nós temos que viver para se manter na fé. E a minha alma vai para o descanso. Se eu morrer fisicamente agora, minha alma vai para o descanso, aguardar o dia da vinda de Jesus, aonde eu vou receber meu corpo glorificado, vai ressuscitar glorificado, não como morreu, vai vir glorificado. E no dia que Jesus vier, vai ser o fim para aqueles que estiverem aqui nesta vida. Porque esses vão ter o seu corpo transformado. E junto com os que foram ressuscitados, todos iremos ao encontro do Senhor nos céus.
e aí não tem mais o que vigiar. Não precisamos mais de fé, não precisamos mais combater o combate da fé, porque vamos estar com o Senhor. É aí o final. Mas enquanto não chegar esse dia, esse momento, vamos perseverar, irmão, até o fim. Ok, irmão, vou pegar aqui. Vou pegar com eles. Porque a nossa vida aqui, pela graça fomos salvos, mas temos que andar prudente, para não perder essa graça, não desprezar essa graça, não abandonar essa graça, porque pode sim. Então, eu quero só deixar essa orientação para vocês, e que vocês reflitam, vão aprender de Cristo, o que foi ensinado por Jesus. Nada disso que esse povo prega nessas doutrinas, Jesus ensinou. Aprendam de Cristo, porque Ele é a verdade que liberta, amém? 31,96, irmão.